E a nossa segunda-feira vai começar com uma pergunta. Por que fazemos o que fazemos? Os mais religiosos esperam o dia do juízo final, onde vão descobrir se o que fizeram valeu ou não a pena. Já os mais imediatistas sabem que temos uma vida só e que não pode ser desperdiçada com coisas sem propósito. Para explicar mais sobre essas angústias, eu tenho o prazer de receber o escritor e filósofo por quem eu tenho uma admiração muito grande. Adoro esse menino. Ele está conosco hoje, vem tão pouco, me abandonou covardemente, mas está se redimindo. É o escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella. Boa noite. Poxa, quer dizer que eu te abandonei? Você, covardemente. Eu não faria isso. Todo abandono é covarde. Né? Às vezes há uma diferença entre abandono e desistência. A desistência, mas exatamente. Isso é outra conversa. Tá bom, Cortella. Muito obrigado, meu irmão. Tá na sua cara. Tá cheiroso a beça, hein? Graças aos céus. Sabe que a gente vai ficando idoso, o que sobra é o cheiro. Ah, coisa boa! Cortella está lançando o livro Por que Fazemos o que Fazemos. Exato. Tá frisado o livro para a gente mostrar a capa, né? Porque eu sei que você trata, entre outras coisas, de algo tão, eu acho tão complicado, que é a relação entre o objetivo de vida e a motivação de trabalho. O que te levou a escrever esse livro? Então, o livro ele é um livro da editora Planeta que tem um subtítulo que eu gosto muito, que é Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização. Poderia ser questões vitais, podia ser decisões, mas eu gosto da palavra aflição. Você agora na abertura falava em angústias que nós temos. O filósofo alemão Heidegger dizia que a angústia... Heidegger, Martin Heidegger, um homem que infelizmente morreu em 1976, mas deixou uma obra especial, e ele falava que a angústia é a sensação do nada. Porque, por exemplo, é um sentimento sem objeto. Quando você tem dor, você tem sentimento, tristeza, raiva, alegria. Mas a angústia, você só acorda... Hoje não tem alguma coisa, ela é descritiva. Está aqui, ó. Né? E eu gosto muito da palavra aflição. Por que aflição? Porque aflição é aquilo que você tem que resolver. E nós temos várias aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. O que é realizar isso? O que é êxito? O que é sucesso? Por que eu faço o que faço? Por que eu no emprego, para quem eu tenho essa direção? Por que na minha vida, porque às vezes não é alguém que trabalha fora, na minha vida, eu como mãe, como mulher, eu como homem, por que faço o que faço? Qual é a razão de eu, por exemplo, todos os dias levantar e sair para fazer algo? O que é que me motiva, o que é que me impulsiona? Por isso, esse título é aquilo que você chamou. Você não pode esperar, se quiser, o juízo final para responder a isso. Você sabe que o que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Correto, correto. Você lembra daqueles teus discos dos anos 70 sim. que falavam do para sempre? Essa história contra o império de nunca mais. Exatamente, esse negócio de juízo é assustador. É complexo. Você afirma, e eu concordo absolutamente, que a vida era muito mais simples antigamente. E que hoje as pessoas têm conflitos muito maiores com o propósito de vida. Minha pergunta é, por quê? O que mudou, na verdade? Nós tivemos hoje, Rony, você sabe disso, uma vida muito mais apressada. Muitas vezes se diz que nós estamos vivendo na era da velocidade. Não, nós estamos vivendo na era da pressa. Porque velocidade e pressa não é a mesma coisa. Por exemplo, você faz um programa com velocidade, mas ele não é apressado. Não, você gosta de conversar e você cozinha bem, e você cozinha velozmente, mas você não cozinha apressadamente. Não. Nossa vida hoje não é veloz, ela é apressada. Nós não temos tempo. E não é porque nós não temos tempo porque a gente faz muita coisa. É porque nós temos tantas distrações, isto é, tantos momentos que a gente desvia de algum foco, tanta coisa que nos conecta naquilo que a gente não necessariamente tinha que estar conectado, que o tempo fica rarefeito. Então a vida anterior, a gente dela fala não para voltar a ela, porque isso seria tolo, mas a gente fala de lá para trazer de lá algumas coisas que lá estavam. Paciência, capacidade de maturação, reflexão... Isto é, a possibilidade de fruir, em vez de apenas ir vivendo de modo automático, robótico, acelerado e, claro, apressado. Quando os antigos diziam, isso lá em Niterói também, antes da nação, diziam que apressado come cru e quente, ele estava querendo dizer alguma coisa que a gente tem que entender. E a vida hoje, sim, ela é muito mais complexa, não significa que ela é pior.
ela é mais complexa e, nesse sentido, ela leva à perda de alguns momentos em que a gente, como na estrada de trem antiga, ficava olhando, ela pare, olhe, escute. Isso, a gente vive, às vezes, sem notar. Bonito isso. Pois é, perigo. Sem notar. Sem notar, passa batido. E ao passar batido, a gente acaba indo em direção, às vezes, a um lugar que não desejaria estar. E aí senta, na nossa idade, você e eu, você que fez aniversário em julho, né? Mick Jagger faz aniversário em julho também. Só que ele tem mais idade. Isso tudo. Não, a gente ele sabe mais velho porque, que eu, um pouquinho só. Claro, ele é pouco mais. Eu tenho 72, ele tem 75. 73 ele 3, tem. é? Ele parece 75. Mas ele parece 75 desde os 20 anos. É bom, é verdade. E eu espero que ele viva até 150 como você. Pois bem, se você observa, né, quando a gente acaba tendo um pouco mais de idade, a gente quer notar a vida. E não quer apenas por ela passar e uma hora sentar e dizer assim, eu queria tanto ser feliz, ou um dia eu vou ser feliz. Não existe isso um dia. Não. A felicidade, ela não é um lugar que você chega, ela é um momento que você vive, é uma ocasião que você frui e que não é obscurecida, ou não deve, por aquilo que na vida é turbulento, é difícil. A felicidade não é o que você um dia chega, é o que você experimenta no teu dia a dia, mas não experimenta o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo, senão seria tonto. Né? Porque é claro que há tantas turbulências que ser feliz o tempo todo é um sinal de insanidade. Agora, quando a felicidade pode vir, no abraço. Você imagine ontem, Dia dos Pais, que você mencionava na abertura, não é só o Phelps que estava feliz. Eu com os meus filhos, meus netos, todos juntos, minha mãe, né? Ali aquela coisa gostosa, meus parentes, gente que veio da Alemanha, onde eu tenho, né, parentes dos meus genros, etc. Você precisa ver que coisa... Agora, isso significa que eu ia parar de fazer aquilo só porque um dia eu vou ser feliz? Eu estava sendo feliz naquele momento. Bem-vindo ao clube. Claro, com alegria. A gente aprende a colocar muitas expectativas no trabalho, né? que é o leitmotiv do seu livro. Que ser autoral, criar um legado, enriquecer. Eu pergunto, essas expectativas são distorcidas hoje? Muitas vezes sim, porque Agostinho, que você conhece, o grande teólogo do século V, aliás, um homem que nasceu no norte da África, embora... É verdade. Exato. O que a gente sabe que é verdade. Tem ido viver na Itália. Aliás, teus sotaques estão ótimos, você estava lendo um nome em francês, o outro em italiano, o outro em inglês. Né? Continua diverso. Aquele tua Aurélie foi... Aurélie, né? Aurélie, foi maravilhoso. Se você imagina, esse grande Agostinho, ele dizia, Rony, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Isto é, não mata a fome alguém que só lambe o desenho de um pão. Em outras palavras, não se contente com aparências. Há pessoas que acham que o sucesso... Impecável. Claro. Há pessoas que acham que o sucesso vem apenas do acúmulo material, apenas da propriedade, apenas da posse. E não tem o abraço, né? Não tem a capacidade de partilha. Por isso, de novo, Agostinho, não sacia a fome quem lambe pão pintado. Nessa hora, vale pensar, por que fazemos o que fazemos? É porque eu quero na vida não ser descartável, porque eu não quero ter uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Faça eu o que fizer. Faça eu numa padaria, numa sala de aula, num programa de TV, né, num clube, faça eu no congresso, faça onde for. Por que eu faço o que eu faço de maneira que a minha vida faça sentido, em vez de ser desperdiçada, em vez de fazer cumprir aquilo que um dia escreveu Voltaire, que era um grande ateu, mas que disse que se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, já deve estar arrependido. Absolutamente verdadeiro isso. Você acha que o nosso trabalho, tem a capacidade de nos moldar? Nós somos o que nós fazemos, mas nós não somos só o que fazemos. Por exemplo, eu sou um professor há 42 anos. Você é um cantor, um músico, um artista, um apresentador, um sommelier, Ora, cada uma das coisas que você foi fazendo, ela te moldou. Mas ela não fez isso exclusivamente. Também te molda o grupo de amigos que você tem. Se você pratica uma religião, o tipo de esporte que você desenvolve. Claro que o trabalho nos molda, mas ele não nos molda de modo definitivo. Eu posso fazer o que você fez. Você alterou o teu modo de atividade por muito tempo. Eu sou professor, mas também sou comentarista de rádio, de televisão. Eu fui acrescentando isso no meu dia a dia. Agora, moldar é diferente de conformar. Quando você coloca água dentro de um copo, ela se conforma ao copo. Ela fica aprisionada pela forma do copo. Na vida a gente tem que transbordar, sair da borda.
Porque se você sair da borda, transborda, é sinal que você tem autonomia, capacidade e inteligência. Senão, de nada adianta. Outro dia eu ouvi que essa geração moderna procura autenticidade. Você concorda com isso? Eu gosto demais disso. Uma das coisas admiráveis na nossa geração, nem tudo nela é admirável, como também não é nas gerações anteriores. Seguramente. Né? Claro. Mas essa geração tem algumas coisas admiráveis. Por exemplo, senso de urgência, a capacidade de desejar não passar inutilmente pelo mundo do trabalho e ser autêntico. Você sabe que a palavra autêntico, em grego antigo, ela significa aquilo que coincide com ele mesmo. Aquilo que coincide com ele mesmo. Ele é o que é. A autenticidade, autose, anticose em grego, significa, no antigo, aquilo que coincide com ele. Por exemplo, Ronivon, ele é o Ronaldo e Ronivon são a mesma pessoa. Tanto que você raramente... uma lição de etimologia aqui espetacular. Raramente, eu nunca vi você se referir a você na terceira pessoa. Nunca. Tem algumas pessoas que fazem, dizem assim, não, porque eu dizia assim, não, porque o Cortella... Né? Pelé faz tudo isso. Bem, tudo bem, Pelé pode fazer, faz isso, né? à vontade. Mas ele teve que se distanciar. Né, à medida em que Pelé era algo que criou um mito, é outra lógica. Pois bem, volto eu. Eu, Cortella, quero ser autêntico. Eu quero que as pessoas à minha volta, tal como o jovem deseja, que ele seja o que ele é. Em vez de ser um fingidor, à lá a brincadeira do Fernando Pessoa, que ele seja um simulador. Ao contrário, se ele tem aquilo que tem, que aquilo seja algo que coincide com o que ele é. Não é fácil ser autêntico. A gente precisa cuidado quando vai ser autêntico, para não ser mal educado. Exatamente. Exatamente, para não ser inconveniente. Por isso, um dia nós dois conversamos, logo que você começou, primeira vez que eu vim, logo depois de 2005, que você começou à noite, né? Foi. Aí eu me lembro que nós falamos um dia da diferença entre ser sincero e ser franco. Exatamente. Exato. Por exemplo, o que é sinceridade? Sinceridade é você falar tudo que você acha que é verdade. Franqueza é falar toda a verdade. Sinceridade é um requisito. Franqueza, só quando a gente pede. Fala assim, seja franco. Porque a franqueza, às vezes, ela quebra a diplomacia. Por isso, volto. Ser autêntico não é ser inconveniente. É dizer, bom, o que eu faço é aquilo que eu penso, é aquilo que eu quero. E quando eu não faço o que eu não quero? Aí você tem que ler o livro. Olha, pensando nos dados que mostram, inclusive, que mulheres ainda ganham menos do que os homens, que negros ganham menos que os brancos, enfim, a gente vai longe, né? Até mesmo na hierarquia, onde cabe pouca gente no topo e todo mundo lá na base da pirâmide, a gente sabe disso. Essa insatisfação não pode também, na minha visão, origens mais práticas? Não responde agora, não. Faremos. Não saia daí, porque o Cortella e eu já voltamos já. Fica quieto. Aqui, tá na minha mão. É esse aqui, é um alvo. É um alvo. Agora, nós estávamos há pouco falando, fiz uma pergunta para o Cortella, e ele ficou de responder agora, para poder gancho, para você poder ficar comigo. Como se fosse uma grande novidade em televisão isso, né? Quem matou o fulano? Tchan, no próximo capítulo, enfim. Mas isso é uma coisa boa, porque cria suspense. Exatamente. Né? Sem imaginar, nas coisas que nós temos na vida e fazemos, a gente precisa trazer também um pouco de suspense, né? De maneira que a gente tenha projetos. Que não seja uma coisa, como eu dizia, desperdiçada, que a gente seja capaz, né, de buscar, ir atrás, de não desistir. E aquilo que você dizia, quando falava da mulher que ainda ganha menos, do afrodescendente, né, às vezes do estrangeiro, né, do imigrante, você usou uma expressão magnífica, que tem a resposta dentro dela. Diz se a mulher ainda ganha, o negro ainda ganha. A esperança mora no ainda. Né? Afinal, se você imaginar, Paulo Freire, nosso grande educador, sim, um pernambucano magnífico, né? Paulo Freire tinha uma expressão, Rony, que era o inédito viável. O inédito viável. Aquilo que ainda não é, mas pode ser. Por exemplo, mulheres ganharem de maneira igualitária, negros, né, pessoas com outra prática de origem, outras etnias, eles terem a igualdade que merecem, é um ainda não. Não é um nunca. É um ainda não. É um inédito viável. Por que é inédito? Porque ainda não é. Porque é viável, porque pode ser. Claro. Por isso, por que alguém que ganha menos, como você mencionou, continua na luta? Porque ela é a capacidade de honrar aquilo que se faz. Alguém que se conforma, alguém que se aterra,
alguém que desanima, ela perde mais um pedaço da sua forma, né, de ser humano. Por isso, nesse sentido, o que mais marca é a tua capacidade e a minha de dizer ainda não. Há um grande britânico que você conhece do século XVI, chamado Thomas More. Sim, imagina. Claro, que é um santo da Igreja Católica. Isso. Né? Porque ele foi decapitado, né, por amando de Henrique VIII, porque não quis participar do casamento do oitavo, não era o oitavo, mas era de uma das esposas do Henrique VIII. Engraçado, eu fico vendo essas ironias do destino. O cara matava as suas mulheres porque não davam um filho homem. O maior monarca que a Inglaterra teve até hoje foi a filha dele, Elizabeth I. Exatamente. E olha que a Elizabeth II, que tem esse nome também, é homenagem, porque é da mesma família. Isso. Ela é longeva, a mãe dela, claro, muito mais longeva, 103, mas também, bebendo gin até eu, né? Que coisa boa! Ora, essa é admirável. A Elizabeth II é admirável. E, pois bem, Thomas More, ele escreveu uma obra que você conhece, já leu, chamada Utopia. Sim, Utopia. A palavra utopia, na origem, significa ainda não significa lugar nenhum, não significa impossível. Né? Thomas More era um homem inteligente. Se ele quisesse escrever lugar nenhum, o nome do livro ia ser Atopia. Porque A, no grego antigo, é um prefixo para negação de lugar. Então, se você fala de remédio atópico, dor atópica, né? Sim. Negação de tempo é o U, é o prefixo U. Utopia ainda não é lugar nenhum. Gente que desespera usa a utopia como impossibilidade. Por isso, quando você falou do ganho de mulheres e homens, você falou de uma utopia, isto é, de um ainda não, e não de lugar nenhum. Eu vou dizer uma coisa, o bom de conversar com você é que, sem ser didático, que você não você faz com que a gente se enriqueça tanto, intelectualmente. Que bom. Não, é assim, porque, Cortella, hoje, o que eu aprendi hoje aqui, olha aqui, eu gosto de etimologia, tenho dicionário etimológico, mas a gente não sabe tudo. Não, ainda bem. Clarice Lispector dizia, aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte. Aquela ucraniana, ela era genial. Né? Uma mulher estupenda, morreu, infelizmente, em 1977, mas era um gênio. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu não. Eu, até hoje, algumas pessoas eu não pude conhecer, mas eu quero demorar para encontrar alguns que já se foram. Sabe o que eu quero que Deus fale no dia que eu chegar? Eu falei, nossa, Cortella, como você demorou. Eu falei, mas sabe o que eu estava fazendo o que eu tinha que fazer. Claro. Ou então, eu tenho no meu epitáfio, né? Fui. Mas contra a minha vontade. Chico Anísio dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Tenho pena de morrer. Não pena dele mesmo, pena da possibilidade. Né? E nisso, claro, os nossos ainda não, eles são muito melhores dos que eu nunca mais. É isso. Olha, a gente está falando sobre essas expectativas em relação ao trabalho. Muito bem. Quando a gente entra naquele, o que eu chamo de modo automático, e começa, de alguma maneira, a se sentir infeliz, o que se acontece sempre, por que é tão difícil sair dele, esse modo automático? Porque ele é habitual, ele é confortável. Há pessoas que repousam na infelicidade também. Porque a infelicidade, de alguma maneira, a tristeza, quando ela pode ser rompida, mas não ela é uma capacidade de encontrar um apoio. Há pessoas que apreciam ficar infelizes, porque é assim que ela explica, porque ela não dá o próximo passo. Né? Aquela famosa síndrome de coitadinho. Sim. Né? Ai, se eu pudesse, ai, se me ajudassem, ai, se eu conseguisse. É sempre o por pouco que eu não fiz, por pouco que eu não cheguei. Então, essa síndrome de coitadinho, em algumas pessoas, ela é malévola, porque ela impede o movimento. Mas ela funciona como um travesseiro imenso para o sujeito acordar mal no dia seguinte. Você está vendo? Eu estou mal, eu sofro, e a gente tem pena dela. Ora, nessa hora só tem uma saída, Rony, é levantar e dar o passo e olhar o que é o seu automático. Mas aí é uma definição que é fácil. Você precisa ver se na tua vida você está cansado ou estressado. Eu, nesse livro, O Porquê Fazemos o que Fazemos, eu faço a distinção. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço que você não compreende porque que você está fazendo. Por exemplo, dançar a noite inteira cansa, mas não estressa. Cantar cansa, mas não estressa. Dar aula cansa, mas não estressa. Fazer um programa de TV de segunda a sexta cansa, mas não estressa. Quando estressa? Quando você não quer fazer, quando você não tem reconhecimento, quando as pessoas acham que é aquilo, aí você vai fazendo. Você tem uma fórmula para você saber. Como é que é a diferença entre cansaço e estresse? Amanhã, 6 da manhã, tocou o teu despertador, você quer dormir mais um pouco, é só cansaço. Você não quer levantar, é estresse.
Certo? Aliás, quando você está estressado e você acorda, sabe o que você faz? Você cutuca a pessoa que mora, está contigo e diz assim, liga lá e diz que eu morri. Aí é estresse. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Mudando de objetivo. Perguntando a si mesmo, por que você está fazendo o que fazendo? Às vezes a resposta não é boa, mas às vezes, sem febre, não há cura, como o nosso país vive hoje. Sem febre, não tem cura. É verdade. Cortella, a gente estava falando agora dessa história do modo automático. Isso significa rotina. E muita gente atribui essa insatisfação pessoal à rotina. Minha pergunta, você acha que rotina necessariamente implica monotonia? De modo algum. Eu também acho que não. Claro. Rotina é quando você segue uma série de organizações que fazem que você faça o que você tem que fazer no tempo certo para não atrasar. Isso é rotina. Você vai cozinhar, você tem rotina. Você vai gravar um dia, o programa tem rotina. Sim, claro. Rotina é um procedimento padrão, sequencial, de modo que você não perca o objetivo e o foco. Monotonia é quando você começa a fazer isso sem prestar atenção no que está fazendo, porque você não tem mais interesse e nem prazer no que está fazendo. Aí é monótono. Por exemplo, um casamento é rotineiro, você é casado e eu também. Nós temos rotina no casamento. Sim. Se ela virar monotonia, acabou. Você começa a perder o interesse, perder a admiração. Nessa hora, um trabalho, seja onde for, em casa, né, fora, numa empresa, numa escola, na TV, ele gera rotina, ainda bem. Eu, quando viajo amanhã cedo, eu pego um avião, Cortella. Primeira coisa que eu quero, que o piloto siga a rotina. O que eu não quero? Que ele se distraia em monotonia. Porque tem um piloto automático. As figuras de retórica do Cortella são excepcionais. Eu quero que ele pilote como você pilota, certo? Com rotina, com muita mas sem rotina. Monotonia. Sim. Porque monotonia em avião, o que dá? Cochilo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida e o piloto automático, eu lamento, serve para avião, mas eu quero que o piloto fique ali com o olho aberto, entendeu? Nós estávamos falando agora há pouco de utopia. Eu tive uma lição, inclusive, de etimologia. Encontrar satisfação plena no trabalho pode ser alcançada ou isso é uma utopia? Ela é uma distopia, né? Porque o contrário da utopia seria uma distopia. Como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, é uma distopia. O filme Blade Runner é uma distopia. Isso é um futuro ruim. Né? O futuro ruim é uma distopia. Olha que coisa curiosa. Encontrar satisfação plena significa repousar em excesso. Significa, inclusive, cochilar naquilo que não se deve. A satisfação não é o lugar onde você chega, ela é um horizonte. Você vai buscar. Se você achar que chegou a satisfação, você entorpece, retarda, você mofa. Né? Rolling Stones, pedras rolantes não criam musgo, pedras rolantes não criam mofo, pedras rolantes não criam limo. Não é casual que a principal música deles, a gente brincava com o Mick Jagger no começo, não é Satisfaction, você sabe disso? Sim. A música se chama I Can't Get No Satisfaction. Eu nunca consigo ficar satisfeito por inteiro, ainda bem. A satisfação por completo, ela paralisa, adormece e entorpece. Né? E a história do Brave New World também, do Huxley, eu acho que vem exatamente ao encontro disso que você está falando. Exatamente. É aquele mundo em que você tem uma falsa sensação de satisfação porque está anestesiado. E não porque você está obtendo um sucesso, um merecimento. E o sucesso não é só a capacidade econômico-financeira. Isso também ajuda, porque dinheiro não é tudo. O grande Fortuna dizia, dinheiro não é tudo, falta de dinheiro aqui é tudo. O grande mérito é quando você tem uma vida que você tem partilha, que você senta na tua casa, hoje, ou eu na minha casa, sento numa poltrona num domingo, né, às 23 horas e digo, amanhã eu começo de novo aquilo que eu conquistei com honra. Aquilo que eu fiz, às vezes errei, às vezes chateei pessoas, às vezes fiz o que não devia, mas corrigi. Deu tempo, e agora eu sento, e amanhã, segunda, eu levanto de cabeça em pé. Não nos derrotará. Olha, eu tenho que aplaudir. Que bom. Não é à toa que eu te admiro tanto. Que bom, eu também. Obrigado. Muito obrigado. Eu também te admiro. Obrigado. Imagina, obrigado. Obrigado. Olha, nós conseguimos hoje um fato inédito de 2 blocos, dada não só a minha, mas a admiração da própria produção, da direção do programa. A você, viu? Obrigado, querido. Olha, Mário Sérgio Cortella está lançando esta coisa aqui linda, que eu vou começar a ler hoje. Opa! Aí está. Por que fazemos o que fazemos? Eu recomendo, sem ter lido uma única folha, eu recomendo a você esse livro.
Obrigado, meu irmão. Obrigado, Obrigado. que bom. Eu volte, mas não me abandone covarde. Não, eu não posso. Embora eu abandone, seria sempre covarde. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, abraço.